Marcos era gente como a gente. Meu nome é Fábio Ito e este é o Caminhos do Evangelho. Nessa série eu trato aqui sobre homens e mulheres que foram grandes, mas foram gente como a gente. Agora eu quero abordar sobre João Marcos, o Marcos do Evangelho. O segundo evangelho no Novo Testamento é Marcos. E você sabia que Marcos foi um aprendiz de Paulo, foi um aprendiz de Barnabé? Pois é, eu quero contar um pouco sobre a história desse grande homem que escreveu talvez o evangelho mais missionário de todos, o Evangelho de Marcos. Marcos era um jovem aprendiz apaixonado por Jesus. Ele era um dos jovens, de tantos que tinha naquela época, que acompanhavam os discípulos, que acompanhava Jesus, que era aquele jovem que ficava olhando como as coisas aconteciam, era um jovem que ficava olhando os milagres de Jesus, as ministrações de Jesus, um jovem que viu o Senhor da glória, e era uma pessoa que ficou ali na periferia da comunidade dos discípulos, mas muito próximo. Talvez João Marcos ele tenha visto os grandes milagres de Jesus, ele tenha visto a entrada triunfal, ele tenha visto a multiplicação dos pães, ele tenha visto coisas extraordinárias. Mas ao mesmo tempo ele viu coisas muito tristes, como por exemplo a traição de Jesus. Quando Jesus é traído, os guardas ali, os romanos, eles queriam pegar também os demais discípulos. É nesse caso, nesse evento, que, por exemplo, Pedro vai negar Jesus 3 vezes. E além de Pedro, algumas pessoas ali tentaram pegar um jovem coberto com lençol, e ele estava nu só com lençol, e quando tentaram pegar o jovem, ele saiu correndo, deixou o lençol e correu nu. Isso está relatado lá em Marcos capítulo 14, 51, 52, e muitos dizem que esse jovem, que não tem um nome ali no texto, mas era o próprio João Marcos que estava escrevendo o Evangelho de Marcos, né? Muitos dizem que era ele mesmo, o jovem que correu nu ali para se livrar da prisão. Então, esse jovem, que era alguém que estava sempre ali perto, ele também, depois da morte e da ressurreição de Jesus, ele vai continuar perto. Ele é um jovem que acompanhou um momento histórico dos mais extraordinários em toda a história. Ele viu a promessa de todo o Antigo Testamento, o filho da mulher que pisaria na cabeça da serpente, a promessa de Gênesis 3,15 se cumprir em Cristo Jesus, e ele viu também a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Em Atos 2, a comunidade dos discípulos estava reunida, era em torno de 120 pessoas, possivelmente João Marcos estava ali no meio, e ele viu a descida e experimentou a descida do Espírito Santo. Ele viu o início da igreja em Atos, com a pregação de Pedro, a conversão de 3.000 pessoas, o começo das perseguições ali em Jerusalém, a disseminação da igreja. Então ele viu a formação da igreja de Jerusalém. O livro de Atos, ele vai nos primeiros capítulos, até o capítulo 9, ele vai enfatizar essa igreja de Jerusalém. A partir do capítulo 10º, principalmente capítulo 11 e 12, vai começar a igreja de Antioquia. Antioquia, que vai ser uma igreja missionária, responsável pelas 3 grandes viagens missionárias de Paulo. E Marcos também estava lá. É impressionante que Marcos estava em todo lugar, todos os momentos históricos mais importantes, ele estava presente. Então Marcos estava presente ali na formação da igreja de Antioquia. Quando o capítulo 11, capítulo 12 vai dizer que ali os homens do caminho foram pela primeira vez chamados de cristãos, tal modo como eles viviam o evangelho, eles foram identificados com Cristo, eles foram pela primeira vez chamados de cristãos.
Então, essa igreja no capítulo 13, ela está orando, e ali os presbíteros, ali os responsáveis pela igreja, que era primeiramente Barnabé, Saulo e outros homens ali, né, que compunham ali a liderança da igreja, uma liderança que era plural, não era homogênea como era a igreja de Jerusalém, só de judeus. A igreja de Antioquia, ela tinha esse caráter de ser heterogêneo. Ele tinha ali um nobre romano, ele tinha Barnabé, que era judeu, ele tinha Saulo, né, que era um fariseu, ele tinha ali um homem que era africano, de Níger. Então era uma igreja mais heterogênea, onde a vida comum dessas pessoas não era só de judeus, mas também tinha gregos. Era uma igreja extraordinária, e o Espírito Santo, à medida que eles estavam orando, diz para a liderança dessa igreja separar Barnabé e Paulo para a primeira viagem missionária. E é o que eles fazem, né? Eles abençoam ali Barnabé e Saulo, e eles começam a primeira viagem missionária, e Barnabé e Saulo levam junto quem? João Marcos. João Marcos vai junto. Só que acontece um fato interessante. Quando eles estavam chegando ali de Perches, João Marcos, por alguma razão, alguns dizem que é por medo, outros dizem que é por outras questões, mas a questão é que João Marcos abandona a viagem. E Paulo e Silas continuam... Paulo e Barnabé, melhor dizendo, continuam a viagem da primeira viagem missionária, e João Marcos retorna. A primeira viagem acontece, muita coisa acontece nessa viagem, é uma viagem muito abençoada, dá origem a algumas igrejas. Acontece um problema, que alguns gregos estavam se convertendo, e havia uma questão entre os judaizantes, que eles não estavam aceitando isso. Os judeus que haviam se convertido estavam querendo impor alguns ritos judaicos, como a circuncisão, a guarda do sábado, para os novos convertidos cristãos, e que não fazia sentido. Então teve o Concílio de Jerusalém no capítulo 15 de Atos, e depois do Concílio de Jerusalém, quando a situação é resolvida e é dito que os gentios podiam receber a salvação, receber o Espírito Santo, começa a segunda viagem missionária, e aí começa um outro grande problema no ministério de Paulo, que o início da segunda viagem missionária. Paulo fala assim: Barnabé, vamos lá visitar, dar continuidade às viagens. Só que Barnabé fala assim: legal, vamos levar João Marcos juntos. Ele começou com a gente na primeira, vamos lá dar uma segunda chance para ele. E aí Paulo fala assim: não, comigo ele não vai. Ele desistiu na primeira viagem, na segunda eu não vou levá-lo. E aí há uma grande dificuldade com Barnabé e Paulo, e eles, a ponto deles se separarem. Paulo vai chamar Silas para dar início à segunda viagem missionária, e Barnabé pega Marcos e vai para Chipre. Então há uma divisão aqui, e é interessante. Eu já gravei um vídeo aqui sobre a vida de Barnabé, como a gente. Se você não viu, vale a pena, porque Barnabé abraça Paulo quando todo mundo havia abandonado Paulo, e agora Barnabé abraça Marcos quando Paulo abandonou Marcos, e Barnabé vai treiná-lo. O Marcos vai se tornar um discípulo agora de Barnabé. E é interessante que mais para frente Marcos vai escrever o evangelho mais missional de todos. E por que é o evangelho mais missional? Porque esse evangelho de Marcos vai mostrar Jesus como servo, ele sempre em atividade. É interessante a gente ler alguns comentaristas que dizem que quando você lê Marcos numa tacada só, você fica cansado, né? Tanto de ver Jesus sempre em movimento. Jesus, em nenhum momento ali no Evangelho de Marcos, ele para. Ele sempre está em movimento, vai para lá, vem para cá, ele sempre está em movimento. Então é interessante essa questão no Evangelho de Marcos. Por isso que Marcos ele vai escrever esse Evangelho mais missionário, e que mostra Jesus nessa intensa atividade. Só que acontece um fato interessante. No final da vida de Paulo, Paulo vai chamar Marcos.
Paulo já mais amadurecido, Marcos já mais amadurecido, havia passado um bom tempo e agora Paulo está preso em Roma, ele está na antessala da morte. Paulo sabia que estava nos últimos dias, Paulo havia sido abandonado por muita gente, e ele começa a fazer uma reflexão na vida dele, e eu quero ler um trecho aqui em 2 Timóteo 4, onde ele vai falar sobre Marcos. Olha só o que ele diz, 2 Timóteo 4, verso 9, Paulo escrevendo a Timóteo. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito foi para a Dalmácia. Paulo tinha sido abandonado. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos. Lucas aqui é o Lucas do Evangelho de Lucas, e que escreveu Atos, né? Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o para junto com você, pois me é útil para o ministério. Isso aqui, irmãos, é de uma beleza extraordinária. Porque é no final da vida de Paulo, Paulo ali sentindo as dores ali da chegada da sua morte, e ele fala assim, olha, traga-me Marcos, porque ele me é útil para o ministério. O mesmo Paulo que havia dito que não andaria com Marcos, agora diz que é para trazê-lo porque ele é útil. Então, essa é a vida, meus irmãos. Muitas vezes a gente abandona pessoas e é abandonado por outras, mas ao longo da nossa vida a gente vai fazendo mensuração, a gente vai fazendo ponderações, a gente vai amadurecendo na vida e vai reconhecendo os nossos erros, reconhecendo as nossas precipitações, e a gente vai depois falando assim, olha, tal pessoa é muito útil, eu gostaria de estar com aquela pessoa, eu gostaria de reavivar alguns relacionamentos. É por isso que aqui em 2 Timóteo 4,11 ele vai dizer isso. E entre medos e coragens, Marcos era gente como a gente. Marcos era um homem foi um homem extraordinário, era um homem que Deus usou grandemente para escrever um dos evangelhos mais incríveis. Foi um jovem apaixonado por Jesus, que foi acompanhando o ministério de Jesus, depois acompanhou o ministério dos discípulos, viu coisas extraordinárias, cometeu erros, como eu e como você. Mas no final ele viu o relacionamento dele com Paulo ser restaurado. Isso é muito importante para que a gente também possa seguir o exemplo do Marcos, do Paulo, né, de reavivar relacionamentos antigos, que muitas vezes a vida nós fomos deixando aí ao longo da nossa história. Por isso, minha oração por mim e por você é que possamos sempre ter a humildade do reconhecimento da graça de Deus sobre as nossas vidas e do valor que as pessoas têm na nossa história. Por isso é importante que a gente sempre tenha consciência, né, de que nós não somos nada sem o outro. Nós não somos nada sem o Senhor sobre cada um de nós. Antes de terminar, quero pedir para você deixar um like no vídeo e também se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para você ser avisado toda vez que um vídeo novo sai aqui no canal. E se você quer indicar algum personagem bíblico, e aqui para a gente falar no Gente Como a Gente, coloca aí nos comentários. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.